Durante o Segundo Reinado, se estabelece no Brasil uma lógica importante ligada à imigração. A partir de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe a entrada de escravos africanos trazidos do continente, de fora do Brasil. Essa proibição faz com que os políticos imperiais comecem a discutir possibilidades alternativas de obter mão de obra sem a presença da importação do escravo africano. É nesse sentido que vários políticos começam a defender a ideia da imigração estrangeira, principalmente europeia, para o Brasil. É importante lembrar que a opção pelo europeu ela não é uma opção sem justificativa. Na época, se pensava que o imigrante europeu ele poderia servir ao propósito de embranquecer a população brasileira. Era um contexto onde ideias de darwinismo social, ou seja, a superioridade da raça branca sobre a raça negra e outras, eram muito presentes. Hoje, sabemos que a ideia de raça humana não tem nenhum sentido, mas na época, no século XIX, eram concepções muito importantes. Então, embranquecer a população brasileira era melhorar essa população. Vamos trazer os europeus para cá, então. Mesmo assim, as condições com as quais os europeus vinham eram condições muito complicadas. Fomentar essa vinda era difícil. Inicialmente, os cafeicultores tinham que fazer isso. Se estabeleceu uma dívida entre o imigrante europeu e o cafeicultor que trazia ele para cá. Essa dívida dificilmente era paga, o que gerava uma piora na condição de vida dos imigrantes europeus. Portanto, a situação era muito complicada nesse contexto, muito difícil de ser legitimada, muito difícil de acontecer e estimular, evidentemente, a chegada de imigrantes. É por isso que muitos políticos imperiais começam a exigir que o Estado atue para tentar fomentar a imigração. Como? Subsidiando, no mínimo, a vinda dos europeus. No mínimo, pagando a passagem. É exatamente o debate que está exposto no texto abaixo. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar seu número de trabalhadores. E como, até há pouco, supriam-se os fazendeiros dos braços necessários? As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira? Isso é, à sua custa. Então, um debate sobre a necessidade do governo atual ou não, fomentando a vinda de imigrantes quando já não se pode escravos. O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro, que confrontaram o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de, nosso gabarito vai ser a letra C, definir uma política de subsídio governamental para o fomento à imigração. Ou seja, muitos cafeicultores defendiam que o governo deveria sim ajudar a trazer imigrantes europeus para cá, já que o governo proibiu a escravidão.